Tá mesmo um cenário de guerra, olha ali. E as pessoas estão vindo no supermercado Mercadona porque o Mercadona funciona como gerador. E elas estão vindo aqui comprando o que conseguem comprar. Tem mais gente chegando, já são mais ou menos meio-dia. Meio-dia não, vai dar 10 horas na verdade. Tem muita gente chegando aqui para fazer compra. Aqui onde eu tô, aqui na frente onde eu tô, tem árvores caídas. Muitas árvores caídas. E o meu irmão mora aqui em Marinha Grande. A gente veio de Lisboa pra cá. E tá o caos. Parece um cenário de guerra. As imagens que vocês vão ver agora não são de um cenário de guerra, mas do que restou após uma passagem da depressão Christian. Leiria, Maria Grande e várias localidades da região centro foram atingidas por esses ventos extremamente fortes, capazes de arrancar telhados inteiros, derrubar árvores, postes de eletricidade, destruir estruturas que pareciam muito seguras. Em poucos minutos, ruas ficaram irreconhecíveis, casas danificadas, carros esmagados, estradas cortadas. A força do vento foi tão intensa que deixou milhares, meus amigos, milhares de pessoas sem energia elétrica, sem abastecimento de água e, em muitos casos, sem comunicações móveis. E até o momento, algumas pessoas ainda hoje têm muitas dificuldades, principalmente as dificuldades básicas. E elas estão tentando lidar com os prejuízos e com a incerteza do restabelecimento dos serviços. Equipe de emergência e proteção civil estão continuamente no terreno, avaliando os danos e trabalhando para repor a normalidade. Mas o impacto desta tempestade ficará marcado por muito tempo na região de Leiria e em outras cidades do centro. Essas imagens, meus amigos, não mostram apenas partes da destruição, mas também da força da natureza e a fragilidade das nossas cidades diante de fenômenos extremos. A verdade é que as pessoas estão esta manhã a circular e a viver em Alcácer do Sal. Muitas dificuldades aqui na baixa da... Com toda essa falta de energia elétrica em várias zonas de Leiria, Marinha Grande e arredores, a situação começa a preocupar também no abastecimento de alimentos. Supermercados pequenos, mercearias e até grandes supermercados estão tentando trabalhar no limite para manter as prateleiras abastecidas, recorrendo atrás de geradores, reorganizando horários para conseguir atender a população. Ao mesmo tempo, muitas pessoas correm para os supermercados para garantir alimentos básicos como água e produtos essenciais sem saber quando a eletricidade será totalmente restabelecida. O receio das pessoas é de ficar sem luz por mais dias, estão levando moradores a comprar o necessário para enfrentar um período de incerteza. Meus amigos, os funcionários estão trabalhando sob pressão enquanto os clientes tentam manter a calma diante de uma situação inesperada, causada pela força do vento e pelos danos na natureza e na infraestrutura elétrica. Meus amigos, é um cenário de guerra que mostra não só os efeitos da tempestade, mas também como a rotina muda rapidamente quando os serviços básicos deixam de funcionar. E caiu aqui também. O que a gente pode ver é que a cidade ficou marcada pelo silêncio e pela destruição. Ruas cobertas por destroços, árvores arrancadas, telhados no chão e sinais de uma noite que mudou completamente a rotina da população. Bairros inteiros permanecem às escuras, sem semáforos, comércios estão fechando, alguns estão fechados e moradores estão circulando com muita cautela, sem energia, sem água e com falhas na comunicação móveis. A cidade tenta funcionar no mínimo possível naquilo que dá. O cenário que a gente vê, meus amigos, revela uma cidade ferida que ainda tentando avaliar os prejuízos, enquanto muitas equipes de emergência seguem no terreno. E antes que era normalidade, agora é incerteza. A espera que os serviços sejam restabelecidos e que a vida possa aos poucos recomeçar.
aquele estudar de energia, de elétrico. Puta mesmo, você podia que eu vou nem passar depois. E eu saí de Lisboa para Leiria, cerca de 2 horas de carro, para dar o mínimo de ajuda e fazer aquilo que eu estava nas minhas condições ao meu irmão, porque eu tenho um irmão que mora em Marinha Grande. Em poucas horas, tudo aquilo que parecia garantido deixou de existir. A luz, a água, a comunicação, a segurança, coisas simples, invisíveis no dia a dia, tornam-se essenciais quando desaparecem. A cidade de ontem, meus amigos, estava cheia de movimento e hoje caminha em silêncio, lembrando-nos de como a nossa rotina é frágil. O vento não escolheu casas, carros ou ruas, passou por todos, da mesma forma mostrando que nada é permanente. Talvez este seja o momento de parar e olhar à nossa volta e perceber o que realmente importa. Porque no meio dos destroços fica uma pergunta que o vento deixou no ar. Se tudo pode mudar de um momento para o outro, como estamos vivendo hoje? Firme e forte. Mandaram chamar o pai, sem ver, sem luz, tivemos que nos desenrascar e agora estamos aqui à espera de lá ir para casa. O mesmo acontece, mas não acontece connosco. Pá, isto está muito mal. E é tudo coisa, né? Tentei ligar ao meu pai, não. A estufa do estádio. Por causa da rede, mas espero conseguir e pronto. É vida. Alguma aflição causada para falar agora, mas com muita dificuldade, as águas do Mondego subir, está cortada a alternativas, mas mesmo assim isso implica fazer quase uma prova de... Não estão a funcionar a 100%, como sabemos. Esteve aqui a mostrar-nos esta reportagem no café onde o dono espera... Caraca, olha isso, Cerca de 450 mil clientes estão ainda sem abastecimento de eletricidade. O número que foi avançado esta manhã às 8 horas, no mais recente balanço da empresa Redes, uma das sucedidas pessoas afetadas. Para que não saiam de casa. A Câmara Municipal de Lousã alertou hoje para uma subida rápida do volume de água em rios e ribeiras no concelho. Devido ao mau tempo, apela à adoção de medidas preventivas. Diz que está prevista uma rápida subida nos caudais dos cursos de água do concelho e entre as medidas preventivas recomendadas pela Câmara de Lousã, no distrito de Coimbra, está a necessidade... E por onde a gente anda aqui em Leiria, principalmente em Marinha Grande, a gente vê muitas árvores caídas, muitas árvores tombadas, muitas árvores partidas, árvores, placas, telhados em cima de carros. Então tá uma cena mesmo, meus amigos, devastadora. Nesse momento a chuva deu uma trégua, mas a gente está continuando filmando aqui tudo para vocês. Então eu vim de longe, de noite, algumas ruas estavam bloqueadas, então a gente teve que voltar, mesmo sem GPS, porque a maioria das áreas em Leiria e Marinha Grande estavam sem internet, então a gente teve que voltar à noite. E a gente baixou o mapa offline para tentar, caso a gente, como aconteceu isso, da rua ter ficado bloqueada, a gente conseguir achar uma rota alternativa. Então eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, isso me ajuda muito a continuar. Eu vim ajudar meu irmão, porque ele tem uma filha que é recém-nascida e ele estava sem combustível no carro. Então, como estava em casa e não teve muitas ocorrências do lado onde eu estava, então eu resolvi vir para Leiria, para Marinha Grande, para tentar dar essa força para ele, principalmente ele, a mulher dele e a minha irmã que está morando com ele.
Então, eu ajudo eles, vocês me ajudam se inscrevendo, comentando aqui, porque é uma situação muito grave. Parece mesmo uma cena, um filme de terror, de guerra. Não é brincadeira, meus amigos. Nenhum desses vídeos que vocês veem pela internet é IA, é mesmo a realidade acontecendo aqui. E não tem previsão de quando isso vai acabar, em questão de voltar a energia. Eles não tem previsão, porque tem muitos postes caídos no chão. Então eles não tem previsão de quando a energia vai voltar, de quando tudo vai voltar ao normal. Alguns jornais falam até de semanas para que a energia volte completamente, para que tentam erguer aquilo que caiu. Então ainda estão calculando os estragos, então é difícil de dizer a dimensão, de dizer como isso vai voltar ao normal, o tempo. Então ninguém sabe de nada. As coisas estão sendo imprevisíveis, estão... não sei. É um cenário triste. Hoje Leiria vive entre o que foi e o que ainda não voltou a ser. A cidade tenta organizar-se em meio aos destroços, a falta de energia, as falhas nos serviços básicos e a incerteza dos próximos dias. Adjunta do Comando Nacional de Operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Ficamos a saber nos últimos minutos que o Conselho de Ministros decretou estado de calamidade para estas zonas mais afetadas. Em que é que esta atitude, este decreto, sério? muda, influencia a atividade da autoridade? Daqui para frente, o desafio não é apenas reconstruir telhados, ruas ou redes elétricas. É reconstruir a confiança de que o amanhã vai funcionar. Os próximos dias serão de trabalho duro, paciência e adaptação. Tá limpando aí, né? Enquanto a normalidade regressa aos poucos. Mas talvez esse momento também deixe uma lição. Cidades precisam de infraestrutura, pessoas precisam de apoio e todos nós precisamos lembrar que nada é garantido. Leiria segue em frente, não igual a antes, mas consciente da sua fragilidade e da sua força. E, portanto, temos essas consequências depois mais a sul, porque mais a sul temos a esse confronto do A corrente está muito forte. Hoje, nesta quinta-feira, A empresa ali também caiu. estão agora a começar a emergir e muitos casos já se vão. Essas imagens, meus amigos, mostram destruição, mas também contam uma história maior. Uma cidade que foi posta à prova pela força da natureza. E o que sabemos aqui é que daqui para frente o caminho será de reconstrução, solidariedade e paciência. Leiria, Maria Grande e as outras zonas afetadas vão voltar a erguer-se, passo a passo. Que esse momento nos lembre de valorizar o essencial, de cuidar uns dos outros e de nunca esquecer o quão nós somos frágeis. E o quão, ao mesmo tempo, nós somos resistentes. E o quão resistente e frágil é a vida. E o que eu posso dizer, meus amigos, é que nós devemos seguir em frente. Se você quiser ajudar, a Caritas Diocese de Leiria também está organizando uma campanha de recolha de bens alimentares e produtos de higiene e essas coisas. As doações podem ser entregues na sede da Caritas, na rua Francisco Pereira da Silva, junto ao seminário, ou no centro logístico na zona industrial de Pousos, incluindo armazéns da Junta de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cóbitos. No sábado e no domingo, as instalações estarão abertas entre as 9 e as 5 da tarde. Ele já era Deus. Se
bizarro! Cara, que sensação horrível! Ai, tomara que tivesse só o cavalinho. Juro, é muito bizarro. É muito bizarro. Estamos aqui na Marinha Grande, portanto isto parece que houve aqui um terror. Foi de tal forma o vento que virou vigas, postes, árvores, painéis solares, estruturas em pavilhões inteiros. Portanto, podem verificar a capacidade do vento que teve. Ter destruído, estamos a falar de ventos acima de 150 km/h. Portanto, é uma destruição completa. Podem verificar aqui de empresas que precisam urgentemente de ajuda, não é? Para manterem as suas atividades e os seus empregos.